Oi, pessoal, bom dia. Desejo aí para vocês uma ótima quinta-feira. Hoje é dia 27 de agosto de 2026 e hoje nós teremos mais uma aula aqui no nosso Upgrade Class. Nós estamos estudando a Bíblia, né? Cada estudo um assunto diferente, um assunto sequencial, e tem sido uma bênção estudar a Bíblia junto com vocês. Hoje nós teremos aqui como nosso instrutor o pastor Valmir. Obrigada, pastor Valmir, por aceitar o nosso convite. E eu convido vocês para a gente iniciar o estudo, então, fazendo uma oração. E na sequência nós vamos louvar ao Senhor com o hino da Bíblia, nossa inspiração. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja, Senhor, o seu nome, porque nessa manhã suas misericórdias se renovaram. O Senhor nos acordou para mais um dia de estudo bíblico, mais um dia de vida, mais um dia de estarmos aqui reunidos. Nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, neste momento quero pedir uma bênção especial pela aula de hoje, que o Senhor possa conceder sabedoria ao pastor Valmir e também a nós para compreendermos a palavra de acordo com a sua vontade. Cale-se o homem e fale somente o Senhor neste momento de estudo, para que possamos, Senhor, compreender puramente a Bíblia de acordo com a sua vontade. E depois, Senhor, dá-nos a força, a sabedoria de praticar os teus ensinamentos em nossa vida, vivermos a tua palavra. Pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Grande e lindo é o amor de Deus, que um livro muito precioso nos deixou. Seus ensinos servem para nos lembrar que um dia lá no céu vamos morar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. Curas e milagres de Jesus. A Bíblia tantas vezes nos mostrou. Sempre nós devemos este livro amar, pois muitas vidas pode transformar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. É fonte de esperança e de amor. Louvamos a Deus, falando que a Bíblia é a fonte de inspiração para a nossa vida, né? É através dela que conhecemos mais profundamente, de acordo com o que nos é possível, sobre o nosso Deus. Um dia nós conheceremos muito melhor sobre o nosso Deus lá na eternidade, Ele mesmo sendo nosso professor. Pastor Valmir, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu peço que você inicie também a sua fala, também fazendo aí uma oração no começo, depois uma oração no final. Que Deus te abençoe nesse estudo de hoje. E oremos então.
Querido Deus, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede como um presente, que é a vida, e muitas vezes nós vivemos sem olhar realmente o valor da vida, o valor da eternidade, e muitas vezes quando perdemos alguém, a gente vê que realmente se tivesse mais tempo de vida seria tão bom. E todo esse estudo aqui para nos preparar para viver eternamente com o Senhor e também com as pessoas que nós amamos. Por isso que devemos valorizar tanto o amanhecer de mais um dia, mais um tempo de estudo da Tua Palavra, mais um dia de preparo para nós e também para as pessoas com quem entrarmos em contato. Que esse estudo, Senhor Deus, não sirva apenas para a gente ouvir um pouco mais da Tua Palavra, mas que a Tua Palavra nos aproxime mais do Senhor, que é o dom da vida, que é a vida eterna, que é a fonte de vida, e que nós possamos viver com qualidade aqui, com alegria, com paz, com paciência, mas também que possamos ter a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Abençoa o nosso estudo, abençoe cada pessoa que está conosco nesse momento estudando a Tua Palavra. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos aí no 14º estudo desse tema, dessa série aí, e o estudo de hoje é unidade no corpo de Cristo. A unidade é uma coisa muito importante, é algo que nós devemos ter. E sem a unidade, um casamento não funciona. Sem a unidade, uma empresa não pode funcionar, não pode dar certo. Qualquer negócio, qualquer sociedade. Se não houver unidade, e a unidade não significa uniformidade. Uniformidade significa que todo mundo pensa igual, todo mundo faz igual para poder dar certo. Não é assim. Por exemplo, nós somos unidos com Cristo, estamos tão longe de ser como Ele, apesar de sermos criados à sua imagem e semelhança, estamos longe, bem longe de sermos como Cristo, né? E nós precisamos dessa unidade. A palavra de Deus diz que, assim como Deus o Pai, como Jesus e o Espírito Santo estão unidos, nós também precisamos estar unidos uns com os outros, né? E a Bíblia até faz na sua introdução, e eu queria ler um texto aqui depois, comentar para vocês sobre essa introdução, que nós somos como se fosse o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, o corpo da igreja, né? É Cristo, então, o corpo da igreja. Somos nós e a cabeça da igreja é Cristo. Então, ele é como corpo, nós somos como corpo e Cristo como a cabeça da igreja. Então, a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça deste corpo. Logo, ele é que deve realmente ministrar ou administrar o nosso relacionamento uns com os outros e com ele também. Um desafio grande é que, normalmente, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós queremos que as pessoas pensem como nós, façam as coisas que nós gostamos e nos agrade. E a Bíblia não pede para sermos assim, mas que nós devemos ser um corpo unido em harmonia com a vontade da cabeça, com a vontade de Cristo. É por isso que o Senhor pede para nós termos união uns com os outros. E não é difícil de encontrarmos textos bíblicos que falam sobre isso. Por exemplo, a palavra diz que Deus, ele abençoa, não é? Ele abençoa o rico, o pobre, né? Abençoa, independente da religião, ele abençoa. Ele diz que o sol vem para todos e a chuva também para bons e maus. Então, ele abençoa todos. Ele não tem, assim, querer abençoar uns em detrimento do outro, em detrimento da placa da igreja. Ele quer abençoar todos. Então, esse estudo aqui não é para uma igreja, é para um corpo. A igreja
é um corpo, não é uma denominação. Agora, algumas placas, e algumas pessoas podem pensar que placa de igreja salva. Eu não posso entrar em tal igreja, não posso ir em tal igreja, igreja A ou B, porque essa igreja eu não gosto. Às vezes a pessoa nunca foi lá, não conhece as doutrinas e julga a igreja. Eu estou falando aqui da igreja individual, de denominação, né? A igreja de Cristo, ela é geral, pode ter pessoas em várias ou todas denominações, que são aquelas pessoas que são fiéis àquilo que elas aprenderam. Essa fidelidade que eu estou falando não é fidelidade ao seu líder, é a fidelidade com relação à palavra, né? A palavra de Deus. Se o seu líder prega a palavra, nós devemos entender essa palavra e sermos fiéis a ela. Por isso que há muitas pessoas em algumas igrejas ou várias igrejas que serão salvas porque as pessoas que ali estão aprenderam algumas coisas, algumas lições ou doutrinas, né, ensinamentos da sua igreja, que está ensinando realmente a palavra de Deus. Agora, se essas palavras são misturadas muitas vezes com o pensamento, a ideia do líder, aí começa a ficar diferente. Então, nós temos que ter o cuidado de aprender aquilo que a Bíblia diz. Precisamos ouvir os líderes? Precisamos ouvir os líderes. Até porque Hebreus diz que nós devemos congregar. Hebreus 10, 24, 25 diz: nós não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Precisamos congregar. Mas a gente precisa cuidar para que o congregar não seja apenas em qualquer lugar, de qualquer forma, mas congregar onde a palavra de Deus realmente está sendo ensinada, não as ideias do líder. Eu estou dizendo isso porque é fácil da gente se apegar aos ensinamentos do líder, né? E nós precisamos nos apegar aos ensinamentos do maior líder, que é Deus. Então, a lição de hoje, o estudo de hoje, vem falando sobre a unidade do corpo de Cristo. E eu queria ler com vocês um texto, começar lendo um texto, que fala realmente dessa unidade. Está lá em Efésios, o capítulo 1 de Efésios. Olha o que ele diz aqui sobre essa unidade do corpo. Ele diz assim, eu vou ler dois textos aqui. Lá em Efésios, no capítulo 1, os versos 22 e 23, diz assim, ó, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses também fala sobre isso, Colossenses 1, 18 e 24, também fala sobre esse contexto. Eu quero até pegar mais um texto aqui de Colossenses, um pouquinho adiante aí desse texto aqui, Colossenses, é o capítulo 5, o verso 23, ele diz assim, Colossenses 5, o verso 23, assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel. E a unidade não tem como sermos unidos, um corpo, sem a fidelidade. A fidelidade seria servir a um corpo e depois a outro corpo. E a Bíblia diz que nós devemos ser fiéis. Então, aqui no verso 23, diz assim: o mesmo Deus da paz os santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, e ele quer que a gente seja cada vez mais unidos, né, em Cristo Jesus. Pastor Esse Palmeiras, estudo, deixa eu só fazer uma pergunta. Qual é o versículo que o senhor leu?
É, Colossenses 5? Não tem, né? Acho que não, esse não, ok, é exatamente, Cláudia. Você falou um negócio interessante. Em Colossenses 5, verso 23, é isso mesmo. Esse outro texto aí serve lá mais para frente. Mas Colossenses 5, obrigado, viu, Cláudia? pastor, mas então, não tem Colossenses Colossenses, 5? desculpe. É, deixa eu pegar aqui para você, Cláudia. Ó, eu vou pegar esse aqui, esse Colossenses, acho que ele vai sair lá mais, um pouquinho mais para frente, mas eu quero ver com você aqui, Colossenses 1,18. Ele diz assim, ó, Colossenses 1,18. O 5,23 é Efésios. Colossenses 1,18 diz assim, Cláudia, e vocês que estão comigo, que me acompanham aí, Colossenses 1,18, ele diz assim, ó, ele está falando de Jesus, tá? Eu estou falando do corpo, que é a unidade no corpo de Cristo. A igreja está unida em Cristo Jesus. E a Bíblia diz, então, que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. E Colossenses 1,18 diz assim, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, aqui diz que, no verso 18, ele é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça da igreja. Então, deixa eu já pegar aqui para vocês, vou adiantar então aqui, pegar Efésios 5, 23. Diz assim, Efésios 5. Esse texto aqui, eu anotei errado aqui, Efésios 5, 23. Anotei errado aqui. Mas, ó, o que eu quero deixar com vocês aqui, eu não li o verso 24 de Colossenses 1. Vocês já, vamos adiantar já. Colossenses 1, o verso 24 agora. Diz assim. No 24 diz assim. Agora, Colossenses 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que está o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, aqui dizem falando que ele passa pelos sofrimentos para ajudar, né, como ele é ajudador, como Cristo é o ajudador da igreja, como cabeça, ele também diz que a igreja precisa ajudar uns aos outros em unidade, uns ajudando aos outros. E eu quero ver com vocês um texto que diz bem no começo aqui, para dar um pouco mais de base sobre o que eu estou falando, diz assim, o Espírito Santo é a força que impele por trás da unidade da igreja. Está lá essa ideia está em Efésios 4, 4. Ao chamar os membros de todas as nacionalidades e etnia, o Espírito Santo batiza-nos num único corpo, Cristo, que é a igreja. Então, o Espírito Santo é que torna todos nós juntos, unidos em Cristo Jesus. Está em Efésios 4, 4 e 6. Né? Então, olha o que diz. Ao chamar os membros de todas as nacionalidades e etnias, o Espírito Santo batiza-os num único corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a gente vê muitas vezes por aí denominação falando mal da outra, criticando a outra, falando coisas que às vezes a outra nem prega, nem vive sobre isso, e as pessoas falam. Isso não é o agrado de Deus. O que Deus quer é que sua igreja seja unida como um corpo. Logo, para sermos unidos, deveríamos seguir todos os princípios e ensinamentos da Bíblia, né? A vermos juntos em união. E outra ideia, né? Que é a unidade bíblica e a igreja. Os crentes experimentam unidade de mente e julgamento. Em 1 Coríntios 1, 10 e 2 Coríntios 13, verso 11. A igreja de Deus deve revelar unidade de sentimentos, pensamentos e ação. Nesse texto aqui que eu ensinei para vocês, 1 Coríntios 1, 10 e 2 Coríntios 13, verso 11. Então, vocês perceberam que aqui já falei vários versos bíblicos e nesses versos ele vem mostrando e vem assim pedindo para que nós vivamos em unidade, que a igreja é um corpo e esse corpo não pode estar membros contra o outro. Se um membro sofre, todos os outros também sofrem com ele.
Então, quando você tem, por exemplo, um machucado na perna, não é só a perna que sofre, o corpo inteiro. Porque essa perna vai deixar de fazer algumas atividades que todo o corpo vai sofrer. E mesmo assim, o corpo inteiro vai deixar de fazer alguns exercícios por conta desse machucado. Qualquer parte do nosso corpo sofrer, todo o demais sofre. Então, nós não somos isolados, nós precisamos ser unidos. Não é uniforme, mas na unidade. A unidade é diferente do uniforme. O uniforme todo pensa igual, todo mundo tem que ser igual. E por isso que alguns casamentos não dão certo. As pessoas não entendem a unidade. Se casa e quer que a outra pessoa faça as coisas que ele quer, que ele gosta. E nem sempre é assim. No casamento, tem que ter uma unidade, né? Tem que ter harmonia. E também a Bíblia mostra bem claro para nós, não vou entrar nesse assunto porque ele é um tanto polêmico para os dias atuais, mas o homem tem o seu papel como o provedor e a mulher tem um outro papel também no casamento. Então, cada um pode desenvolver um papel. Eu não vou entrar nesse assunto, que ele é um tanto polêmico. E aqui não quer dizer que o homem é melhor, que a mulher é melhor, que um é inferior, que essa função aqui traz mais privilégio do que o outro. Não quero dizer nada disso, né? Quero dizer que pensamentos diferentes, né? Ideias diferentes, mas mesmo assim mantém-se a unidade para preservar-se e ser bom para ambos. Então aqui, ó, na unidade, na diversidade, ó, a unidade bíblica não implica em uniformidade. Isso eu já mencionei. A própria metáfora utilizada na Bíblia para a igreja, a do corpo humano, demonstra que a igreja experimenta unidade mediante a diversidade, né? Assim, embora existam diferentes temperamentos no seio da igreja, todos trabalham sob a mesma cabeça, que é Cristo. Todos trabalham com a mesma cabeça que é Cristo. Ou seja, quem dirige as coisas, os pensamentos, os ensinamentos e o comportamento deve ser Jesus. Por isso que tem que haver unidade e não apenas e não uniformidade, né? Sobre um pouco mais desse assunto, ó, num mundo caracterizado pelas dissensões e conflitos, o amor e a unidade manifestados entre os membros da igreja, mesmo possuindo estes diferentes personalidades, temperamento e disposições, testemunham mais poderosamente em favor da mensagem apresentada pela igreja do que qualquer outra coisa. 35 menciona sobre essas lições, né? A gente vê os motivos para que a igreja seja unida, unida em Cristo Jesus, não unida em ideias dos seus líderes. E por isso nós temos talvez tanto uma Bíblia e tantos pensamentos, né? E às vezes ideias que alguns defendem tanto, mas nós precisamos ver que as ideias, os ensinamentos, as doutrinas, elas precisam estar de acordo com a vontade de Deus, que é o cabeça da igreja. Não ideias da nossa própria cabeça, porque isso não vai dar certo. Então, quando nós vimos tanta diversidade, ideias, uma coisa não está certa. Porque, e o que pede aqui não é para que cada denominação viva em harmonia com os membros da denominação. A ideia aqui é que Deus tem uma igreja e essa igreja deve estar unida, deve estar em harmonia nos pensamentos, nos ensinamentos, né? Naquilo que ela prega, naquilo que ela também vive. Então, ó, quão importante é a unidade da igreja? Ela é muito importante porque é Deus que pede. E ele pede porque é importante, né? Revela a realidade do reino de Deus. Uma igreja verdadeiramente unida sobre a terra revela que seus membros levam a sério a expectativa de viverem juntos no céu. Unidade traz consigo força,
ao passo que a desunião provoca enfraquecimento. Não dá para vivermos no céu, cada um pensando do seu jeito. Já imaginou? Chegarmos no céu e um vai pensar de uma forma, outro pensar de outra. Teria que ser um céu parecido com a terra, para ter espaço para tantas denominações. Quando, na realidade, o céu é uma alegria. Será gozo, prazer, paz, né? Mas como é que nós vamos ter se cada um pensa de uma forma? Então, aonde é que nós podemos harmonizar tudo isso? Enquanto estivermos aqui. Porque a palavra de Deus, veja só, são 40 autores ao escrever a palavra de Deus e todos eles tiveram harmonia naquilo que escreveram. Se esses 40 autores, num período de praticamente 1.400 anos, escreveram tudo isso de uma forma uniforme, aí, né, de uma forma. Como é que nós podemos pegar todas essas ideias que são tão harmoniosas e agora aplicar para nós de uma forma tão diferente, né, diversificada? Um diz que é uma forma, outro diz que é de outra. Então, no estudo de hoje, nós podemos nos preocupar com a ideia de que 40 autores escreveram a Bíblia de uma forma tão unida e por um período de aproximadamente 1.400 anos. Agora nós podemos ter a liberdade de aplicar para a nossa vida, ou para a nossa denominação, para a nossa igreja, para a nossa vida, para a nossa família, de uma forma tão diferente uns dos outros, sem nos preocupar o que aconteceu. Se esses autores escreveram de uma forma tão bonita e tão em união com o corpo de Cristo é unido, com a ideia de Cristo, né, que é a inspiração do Espírito Santo de Deus, ele escreveu de uma forma, a gente vai lá e aplica de outra forma. É como se pegasse a certidão de casamento, que diz ali algumas coisas, e depois a gente diz que não, o meu nome não é esse, o meu nome é aquele, a minha ideia não é essa, os deveres não são esses, são aqueles. Então, estaria isso certo, né? Então, precisamos cuidar com isso aí. Lá em João 17:11, tem um texto também que eu quero ler para vocês, João 17:11, ele diz assim, olha o que diz esse texto, nesse contexto que estamos falando. João 17, verso 11. Ele diz assim, ó, sobre o poder. Diz assim, João 17:11, diz assim, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Aqui Deus, Jesus, nessa oração de João, capítulo 17, que é a oração sacerdotal, Jesus faz uma oração pedindo para que os seus discípulos, pedindo para que os moradores da terra, né, sejam unidos. Unidos em quê? No, nas doutrinas, nos ensinamentos de Deus. É claro que nós temos diversidade de pensamento, de cultura, né, de sobrenomes, de tantas outras coisas aí, mas ele diz para termos unidade, né, nessa parte aí. Então, ó, o poder guardador do Pai, esse aí. Olha, a glória do Pai que Jesus concedeu a seus discípulos, está lá no capítulo 17, no verso 32, ele diz assim, ó, olha o que ele diz. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Percebe aí? A preocupação de Jesus em sermos unidos uns com os outros. E o verso 23, ele diz assim, ó, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Ele está preocupado aqui mostrando que a habitação de Cristo no íntimo dos crentes faz com que os crentes sejam unidos uns com os outros e também com a palavra de Deus, que é uma só. Então, a oração aqui é Jesus dizendo, assim como nós somos um, somos unidos, apesar de ser Pai, Filho e Espírito Santo, a unidade aqui, né, que nós também sendo
com pensamentos, com culturas, né, diferentes, que sejamos também em unidade. Não podemos ficar assim, uns atacando os outros. Isso aqui já é um pensamento diferente e ações também diferentes do que aquilo que Deus pede que nós sejamos. É bem diferente. O segredo da verdadeira união da igreja e na família não é a diplomacia, o trato habilidoso, o, o sobre-humano esforço para vencer dificuldades. Embora haja muito disso a ser feito, de nosso esforço, né, para fazer isso. Mas a união com Cristo, ela começa aí, essa unidade, ela precisa começar em Cristo. Tudo bem que nós temos que fazer um esforço para poder manter essa unidade. Por que tem que fazer um esforço? Porque há algumas coisas que a Bíblia nos ensina eu não quero fazer, porque eu aprendi de forma diferente. Ou eu não quero fazer assim porque não é o meu gosto. Mas independente se é o meu gosto ou não, o que a Bíblia ensina, que o Espírito Santo ensina, e ele não ensina para uma igreja diferente do que ensina para outra, para uma denominação para outra, ou na mesma igreja, para uma pessoa ensina de uma forma e para outra pessoa na mesma igreja, de forma diferente. Isso é no nosso pensamento, não na mente de Deus, não na cabeça de Cristo, que é a cabeça da igreja, quem dirige a igreja. O pensamento é o que dirige. Então, Deus é o cabeça da igreja, Deus deve ser o pensamento e o ensinamento de cada igreja, ou cada denominação, para que essas denominações se tornem todas juntas, pensando e vivendo em conformidade com a vontade de Cristo, porque a igreja de Cristo não é uma denominação, é um povo fiel que faz aquilo que o Espírito Santo, que é o cabeça da igreja em Cristo e no Pai, que ensinam ao seu povo, que é a igreja. Então, como é que nós queremos ser igreja de Cristo, vivendo em desarmonia, em desunião uns com os outros? Não dá para sermos assim, né? O Espírito Santo, como unificador, né, ele nos ensina a sermos pacientes uns com os outros, tolerantes uns com os outros, mas essa tolerância não significa que você pode viver como você quiser e eu viver como eu quero, do nosso jeito. Deus até é tolerante para dar tempo de aprendermos e de nos corrigirmos. Mas se não quisermos aprender, também o Senhor deixa. Deus deixa, né? Então precisamos ter foco na unidade. A Igreja de Cristo precisa ter foco na unidade. O Espírito entra nos crentes, faz com que eles transponham os preconceitos de cultura, preconceitos de cultura, etnia, sexo, cor, nacionalidade, situação social. Isso não tem nada a ver dizer que vivo diferente por conta de cultura, etnia, sexo, cor, nacionalidade e situação social. Tem nada a ver. Tudo isso pode ser ter unidade se estivermos com Cristo Jesus. E ele consegue isso ao trazer Cristo para o íntimo da pessoa ou destas pessoas, independente de onde morem, qual tipo de cultura, etnia, sexo, cor ou nacionalidade. Se o Espírito Santo estiver nessas pessoas, eles vão entender e vão viver assim. Agora, se estivermos sendo dirigidos pelo poder do Espírito Santo. Se não, vamos continuar cada um defendendo a sua ideia. O certo é que a gente procure na palavra de Deus o que realmente ele quer que façamos. E aí vamos ver que realmente o Espírito Santo está nos ensinando apenas um estilo de vida, né? Não tem dois ou três ou vários, né? Como a gente vê em nossos dias, cada um puxando para um lado. Então vamos pensar em sermos unidos em Cristo Jesus, nos seus ensinos, nos seus princípios, né? O Espírito Santo como unificador deve ser a nossa ideia, né? O papel dos dons espirituais. Vamos ver um pouquinho disso aqui, ó. Olha o que ela diz, lá em Efésios 4, 3 e também o verso 13. Vou pegar aqui o conceito, né? Esses dons particulares são designados para desenvolver a unidade do Espírito, em unidade da fé, de modo que os crentes sejam amadurecidos e a gente vê ali os dons do Espírito, né? Que diz, mas o dom do Espírito é amor, alegria, paz e paciência, benignidade, bondade, fidelidade e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A lei não vai condenar ninguém que vive dessa forma, com o espírito
com os frutos do Espírito Santo. Então, qual deve ser a nossa preocupação? A nossa preocupação deve ser viver em conformidade com a vontade de Deus. Isso vai tornar cada um de nós parte do corpo de Cristo sem atacar ninguém. Porque as lições aprendidas, principalmente quando fala dos frutos, né? A primeira coisa que vem ali é o amor, a alegria, paz e paciência, bondade, benignidade e os demais ali, né? Fidelidade, né? Paciência, domínio próprio. Se a gente viver em conformidade com a palavra de Deus, não tem como viver em desunião. Vai haver unidade. Por quê? Porque é o único Deus ensinando as mesmas lições para todos. Se ele está ensinando para todos, como é que eu vou estar brigando um contra o outro na mesma igreja ou várias denominações atacando-se umas às outras? Então, já faltaria então esse ingrediente aí principal, né? O amor de Cristo. E quando se fala do novo mandamento, né? Parece que assim a gente quando fala do novo mandamento, vai entender que é um mandamento novo que Cristo criou e agora por isso que está tornando algumas dificuldades, porque há um novo mandamento. Então, quem seguiu o antigo mandamento é um, novo mandamento é outro. E essa ideia de novo mandamento está lá em Mateus 22, o capítulo 22, o verso 39, né? O conceito é, tal como o homem, a igreja foi feita à imagem de Deus. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis, no começo, já diz sobre isso, né? Assim como todos os membros da divindade possuem amor uns pelos outros, assim os membros da igreja amarão uns aos outros. Percebe aí? Esse amor que é para a igreja ter na sua unidade aí uns com os outros, e eu já expliquei que não é apenas a igreja, uma denominação, mas a igreja de Cristo unida uns com os outros, independente de qual a placa da igreja, mas deve ser tão unidos uns com os outros como Cristo, o Pai e o Espírito Santo são unidos entre si, com funções diferentes com relação a salvar a humanidade, né? Cada um faz sua função. Na igreja também nós podemos ter vários dons, cada um faz alguma coisa na igreja, mas todos eles em união, né? Em unidade ali, para servir cada um de uma forma diferente. Por isso que existem os dons, né? Os frutos do Espírito também nos mostram sobre isso. E quanto ao novo mandamento em Cristo, né? Junto à cruz, damos-nos conta de que Ele, Jesus, não apenas morreu por nós, mas por todas as pessoas sobre a face da terra. Não é por minha igreja, não é pela minha denominação, não é pelo meu jeito de ser, não é por mim, mas por todas as pessoas. Isso significa que ele amou todas as nacionalidades, etnias, cores e classe. Deus, então, amou e ama a todas as pessoas e continua nos chamando. Por isso que ele tem paciência, longanimidade. Então, o vasto abismo existe entre o céu e nós. O abismo atravessado por Cristo torna insignificante o pequeno trecho de rua que nós temos de caminhar, e às vezes bem pequeno, né? Nós temos de caminhar para podermos alcançar o nosso irmão do outro lado da rua. Cristo atravessou todo o universo para vir nos salvar por amor a nós. E muitas vezes nós não temos alcançado as pessoas do outro lado, porque muitas vezes falta amor. Deus deixou tudo e veio. E não só pela distância, porque para Deus isso não é nada, mas pelo que ele fez por as pessoas, o tipo de amor que foi vivido, né? Não apenas falado, mas vivido em prol das pessoas. Não tem como viver em unidade com as pessoas sem apresentar o amor de Cristo, porque isso seria uma hipocrisia, dizer que ama, dizer que é unido, sem fazer um sacrifício. Quando a gente casa, e quem é casado sabe disso, quem não é casado, saberá que quando a gente casa para viver bem e em harmonia, a gente deixa algumas coisas e começa a fazer outras. A gente perde algumas coisas, mas compensa porque você tem outras. Você tem uma pessoa que te aguarda, que te espera, que ama, que ora por você, que te auxilia, cuida de você, torce por você, né?
e te ajuda a chegar e a conquistar algumas coisas que sozinho provavelmente não conseguiria. Então, perdemos algumas coisas e ganhamos outras muito mais e maiores do que se vivêssemos sozinhos. Até porque a palavra de Deus diz também em Gênesis, né? 2,18 diz, não é bom que o homem esteja só, que ele esteja unido. Nessa unidade, nós ganhamos, mas algumas coisas nós precisamos deixar de lado. Veja que quando a gente casa, a gente passa a dizer para onde foi, para onde vai, que hora volta, onde está. Nós devemos fazer isso. Quando você é solteiro e se morar sozinho, mais ainda, você não precisa falar para ninguém, ou talvez, né? Para onde vai, que hora volta, volta a hora que quiser, porque talvez ninguém esteja te aguardando. Mas quando nós casamos, nós unimos a alguém e precisamos, então, é, dessa unidade, ter responsabilidade para mostrar para o outro o que estamos fazendo, aonde vamos e, e o que estamos fazendo, né? Não só aonde estamos, mas o que estamos fazendo. A unidade não ocorre automaticamente. Os crentes necessitam dar certos passos a fim de assegurá-las. E é verdade, cada um precisa fazer a sua parte, né? Cristo ensina apenas as lições que nós devemos fazer ali, mas muitas vezes nós não queremos fazer. E por isso precisa haver um esforço para chegarmos a essa unidade. Porque nós não queremos por nós mesmos fazer a nossa vontade, nós queremos fazer apenas aquilo que nós gostamos e não o que Deus quer ensinar para nós. E isso muitas vezes causa uma certa polêmica. E muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, bem como nós queremos, mas não é por aí. Tem que fazer aquilo que o Espírito Santo nos ensina e nos mostra através da sua palavra, né? O campo de treinamento ideal para esse ensinamento é a nossa casa, nosso lar, que nos ensina bastante para levarmos esse ensinamento para a igreja, né? Se aprendermos a exercer sabiamente a direção, a bondade, a gentileza, a paciência e o amor, tendo como centro a cruz em nosso lar, estaremos aptos a desenvolver os mesmos princípios. Então, esse ensinamento, ele começa e deve começar na nossa casa e depois ser levado para a igreja. Então, a nossa casa, nosso lar, é como se fosse a oficina para aprendermos, colocarmos em prática a unidade do corpo de Cristo. Começa em nossa casa. Então, se na nossa casa já não tem essa unidade, cada um pensa de um jeito, cada um faz do seu jeito, cada um puxa para o seu lado, e ali já há o egoísmo, não há unidade, como é que a igreja vai ser unida como um corpo? Se nem na nossa casa, na oficina ali, não está funcionando, vai funcionar na igreja? Não vai. E na nossa casa, com certeza nós temos muito mais amor para as pessoas do que mesmo na igreja, apesar de sermos filhos do mesmo Pai, né, que é uma família em Cristo Jesus, mas a nossa família, na nossa casa, nós estamos mais tempo juntos e defendemos mais as coisas juntos ali. Mesmo assim, muitas vezes nós não temos a unidade em casa, como é que nós vamos ter essa unidade na igreja, né? Jamais alcançaremos a unidade a menos que conscientemente trabalhemos no sentido de consegui-la. Trabalhemos no sentido de consegui-las. Não é automático. Necessitamos orar diariamente pela unidade, cultivando cuidadosamente. Deveríamos minimizar diferenças e evitar questionamentos, né, no tocante a aspectos não essenciais. Às vezes a gente defende tanto alguma coisa que não é essencial, defende de unhas e dentes, quando a unidade, a paz seria muito melhor do que você vencer, né? Já onde está. É melhor você ter paz, né, que você vencer. Então, o trabalho unido rumo a um objetivo comum, que é o céu, deveria ser o nosso objetivo. Irmãos, se a gente não se unir, se a gente não pegar os ensinamentos de Cristo, se a Bíblia não for a nossa base de fé, de vida, de ensinamento, de cultura, como é que a gente vai respeitar o outro, já que a gente acha, eu acho que estou certo? E aqui não cabe o achismo, cabe o ensinamento de Cristo, as doutrinas do Senhor. O cabeça da igreja deve dizer e o corpo da igreja deve obedecer, né? A igreja não viverá a unidade até que, agindo como um todo, e nesse
todo. Estamos nós, né? Agindo como um todo. Se envolva na proclamação do Evangelho de Jesus. Aonde isso? No mundo inteiro. Tal missão provê o treinamento ideal para se aprender a harmonia. Então, a igreja deveria se unir não apenas à unidade da igreja, não apenas à sua denominação, não apenas no bairro, na cidade, mas ser unida no mundo inteiro. Como poderiam fazer isso? Ajudando as outras pessoas, com as nossas orações, né? A gente ficou sabendo agora no Nepal, né? Nesse momento, né? Nesse momento estamos sabendo das dificuldades do Nepal. Por que nós vamos orar pelo Nepal? Não conhecemos ninguém lá. Porque são seres humanos, são nossos irmãos que estão lá, né? E nós precisamos orar por essas pessoas. Já temos orado, vamos continuar orando. Quantas dificuldades, né? O vinho aparece para dificuldade. Para as pessoas temos que orar por isso, né? E às vezes vem uma calamidade, uma doença, tantas coisas ruins que acontecem. Por que não orar por essas pessoas? Porque elas fazem parte de outra denominação, porque é outra cultura, porque pensam diferente de mim, que lição estudando para as pessoas, se Cristo está cuidando dessas pessoas, está triste com o que está acontecendo com elas. Então, quando a gente estuda a parte lá do bom samaritano, a gente consegue entender melhor que o sacerdote passou ali e não cuidou de uma pessoa que estava passando mal, moribunda, sofrendo, né, semi-morta, mas ele foi para a igreja dele. Depois diz que passou também um levita e também viu, mas não se importou. E depois passou um samaritano, uma outra denominação, julgada por essa, né? E aí, entre eles não havia harmonia, não havia unidade entre eles, mas o samaritano, ele é elogiado, e Jesus contou essa história, e mostra o que ele fez, né? Levando o homem que foi atingido pelos salteadores no seu próprio animal, pagando as despesas deste e deixando um recado. Se precisar de alguma coisa mais, pode fazer as despesas com ele, pode ajudar, que na volta eu vou cuidar bem dele, vou pagar para você também o que precisar. Isso é uma lição de unidade no corpo de Cristo. Independente de qual é a etnia, a sua escolaridade, sua cultura, somos um em Cristo Jesus. O orgulho não cabe na unidade da igreja. Se achar melhor por qualquer motivo, não cabe na unidade da igreja. Se sentir que é melhor por conta da placa da igreja, porque você possui mais bens materiais, não cabe também aqui. Essa, essa doutrina, esse ensinamento de Jesus precisa ser mais refletido por nós e de uma forma assim mais incisiva, procurarmos colocar em prática na nossa vida, porque é o ensinamento de Cristo e ele mostra, eu falei para vocês no começo, né, quando mencionei aqui sobre Efésios, no capítulo 1, versos 22, 23, e Colossenses também, capítulo 1, verso 18, também o verso 24, que fala que ele é o cabeça e o seu povo é a igreja. Que igreja? Qual é a denominação? Aqui não está falando de denominação, está falando do povo do Senhor, que vive em conformidade com seus ensinamentos, que guardam os seus mandamentos conforme está na Bíblia, que cuida do seu próximo com amor, como o Senhor nos amou, né? Que perdoa aos outros como o Senhor nos perdoou. E aqui, Mateus capítulo 5, versos 38 até 43, vem falando que devemos perdoar até aquele que nos persegue, né? E perdoar os que não gostam de nós, e não apenas amar aquele que nos ama, né? Cumprimentar aquele que nos cumprimenta. Isso não tem nada a ver com unidade do corpo de Cristo, mas cuidar até daqueles que pensam diferente de nós, em amor, em unidade, porque isso é realmente a lição que o Espírito Santo vem mostrando para nós. Se somos de uma denominação, independente de qual delas, e aqui não está falando de denominação, mas que vive de forma diferente do que Cristo tem nos ensinado,
e nós queremos ser salvos em Cristo Jesus, temos que rever isso. Porque não são os ensinamentos dos líderes, ou o que eu acho, o que eu penso, e a minha interpretação da sua palavra que vai me salvar. O que vai me salvar é o que Cristo fez na cruz, os seus ensinamentos para vivermos em conformidade com o seu amor por nós. Então, irmãos, aqui vai o meu apelo. Se nós queremos ser salvos em Cristo Jesus, sem a unidade do Espírito Santo que vem nos mostrando, temos que ser unidos. Assim como Cristo, cabeça, é unido, Pai, Filho e Espírito são unidos entre si. Ele pede que nós também sejamos unidos. Mas não é unidos um aceitando o que o outro pensa, é um aceitando o que o Senhor diz e aprendendo o que o outro tem ensinado. Então, a palavra de Deus deve ser a nossa base de fé. E aqui, quando a gente vê João capítulo 17, eu quero mencionar para vocês aqui ainda, quando ele diz assim no verso 15: Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Deus não está pedindo, Jesus não está pedindo que Deus os tire deste mundo, mas que nos livre do mal. E nós não podemos ser o mal um para com os outros. Nós temos que cuidar um dos outros, amar uns aos outros, né? E ele diz também que a palavra de Deus ela é a verdade. Então, não existe duas verdades. Existe a verdade que é a palavra de Deus. Meu desejo é que você e eu vivamos em conformidade com a Bíblia, sem ficar criticando os outros, sem ficar apontando, sem ficar condenando, mas você e eu sermos realmente testemunho daquilo que Deus pede, do ensinamento de Cristo Jesus para a vida de cada um de nós e mostrar para as outras pessoas que vivemos em conformidade com aquilo que Deus pede, né? Então, olha só, eu quero ler só mais o último texto aqui, que diz assim: dessa forma, a Igreja de Cristo deve conduzir a dupla obra. Qual é a dupla obra que é a Igreja de Cristo? Não denominação, mas a Igreja de Cristo. Pregar a palavra de Deus, o ministério da palavra, e curar as pessoas, orar por elas, né? E às vezes, até uma oração, um estudo da Bíblia, que pode trazer para a pessoa a certeza do perdão de Deus para a sua vida, né? Isso já cura a pessoa, pode ser curada, né, emocionalmente, e às vezes até essa cura emocional, né, e espiritual pode trazer cura até de outras doenças também. Nenhum desses aspectos da obra de Deus deve ser conduzido independentemente, nem deve tornar-se todo absorvente. Ou seja, não podemos dizer que nós somos o sabedor de tudo e viver da nossa forma. Quem conduz, quem dirige, quem torna o corpo de Cristo unido, deve ser a sua palavra, deve ser assim diz o Senhor, deve ser o que o Espírito Santo nos ensina. Então, essa desunião na igreja, ou essa desunião nas denominações, não vem de Deus. Não vem de Deus. Nós não podemos condenar ninguém, porque somos também pecadores, mas devemos orar uns pelos outros e viver em conformidade com a palavra de Deus. Se as pessoas não quiserem viver como nós vivemos, se não quiserem viver como você está vivendo, e você está vivendo conforme a vontade de Deus, nós não devemos voltar atrás, mas viver como Deus pede, independente se os outros aceitam. Então, a unidade significa você se unir com a pessoa que está fazendo as coisas erradas, mas viver em unidade com a vontade do Senhor, né? Que Deus abençoe você, abençoe a mim, que a palavra de Deus possa dirigir sua família, possa dirigir a minha família, possa dirigir a minha igreja, a sua igreja, que unidos uns com os outros possamos buscar cada vez mais conhecer da palavra de Deus e a vontade do Espírito Santo para cada um de nós e nos preparar para a sua breve volta, que é o desejo de Deus, preparar a sua igreja para a sua volta, estarmos todos unidos com Ele e uns com os outros também. Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa ideia de unidade no corpo de Cristo, é o nosso desejo em Cristo Jesus. Amém. Pastor, se puder orar então para finalizar e depois a gente tira a nossa foto. Ok? Vamos orar então. Querido Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra não vem apenas para uma denominação, não vem apenas para uma igreja, como nós mencionamos, mas a tua palavra vem para os teus filhos, para o povo que estuda a tua palavra, o povo que tem comunhão com o Senhor e ouve os ensinamentos do Espírito Santo e vive de acordo com ele. Não adianta vivermos em denominações que nós queremos viver, porque é a nossa igreja, porque está a nossa família, que estão nossos amigos,
se não faz a vontade do Senhor. A tua palavra nos chama, nos desafia a viver em harmonia com o Senhor, em unidade no corpo de Cristo, assim como a cabeça, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são a cabeça da igreja, a igreja em si, o teu povo em si, também precisa estar unido uns com os outros e também contigo. Ajuda-nos, ó Deus, para vivermos em harmonia uns com os outros, sem ficar condenando ninguém. Mas a cada dia mais procurar saber qual é a tua vontade e fazer o teu desejo, o teu ensinamento, as doutrinas do Senhor possam ser vividas por cada um de nós. Nos ajuda a termos coragem de mudar se for preciso, de colocar em prática aquilo que nós não colocamos ainda, e colocar em prática aquilo que nosso líder maior, o cabeça, Jesus Cristo, tem nos ensinado. O Espírito Santo tem nos mostrado, tem nos inspirado. Então, Senhor, permaneça conosco, que nos ajude a fazer cada dia a tua vontade e nos preparar para morar eternamente contigo nas mansões celestiais. É o que nós pedimos e também te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Obrigada, pastor Valmir, pela mensagem. Vamos tirar nossa foto, se você puder. Não sei, algumas pessoas, né, estão de câmera fechada, não tem problema, mas se você quiser abrir sua câmera, mostra aí a sua Bíblia para a gente tirar a nossa foto de hoje. 1, 2, 3 e prepare. Muito bem. Obrigada, pessoal, por terem participado da aula de hoje. Vamos orar para que a gente tenha mais união, né, uns com os outros, nós com Deus, porque Deus não vai vir para buscar um povo separado, né, pastor? Desunido, briguento. Deus veio para buscar um povo unido, que está junto, buscando Ele, buscando a salvação. Lá na eternidade não vai ter briga, né, pastor? Não vai ter desunião, um querendo ser melhor que o outro. Vai Às ter vezes, uma. Claudio, a gente pensa que o céu vai ter a torre A e torre B, né? Condomínio A, condomínio B, porque se o meu inimigo morar no condomínio A, eu não vou morar lá perto dele, vou para o condomínio B. Aqui é que nós temos que acertar as coisas, né? Depois irmos para lá. Deus nos abençoe para a gente ser mais unidos em Cristo Jesus. E para isso a gente precisa desenvolver algumas características, né? Assim, a gente tem que ter amor para realmente estar unido com as pessoas, a gente tem que ter altruísmo, né? Se colocar no lugar do outro, a gente tem que ter tolerância para lembrar que a gente é diferente um do outro, né? E a gente para ter, igual o senhor falou no começo, né? Para a gente ter unidade, a gente não precisa ter uniformidade. Então, não vai ser todo mundo pensando exatamente identicamente, gostando tudo da mesma coisa, né? A gente tem que aceitar essas diferenças entre uns e outros. Pastor Claudomiro, o senhor quer comentar algo? Eu gostaria, bom dia a todos. Eu gostaria de frisar que a religião pura e verdadeira é Cristo, porque ele viveu o ensinamento do céu, o ensinamento que a Trindade ensina. Então, religião é única, é aquela que Cristo Jesus é e ensina para toda a humanidade. Então, eu creio que Cristo Jesus, como cabeça da igreja, do seu povo, ele é a religião pura e verdadeira que nós devemos seguir. É verdade, pastor. E são isso. Os pensamentos vêm da cabeça, né? Os ensinamentos vêm da cabeça. O corpo vem para a prática, né? Dos ensinamentos. Então nós temos que praticar mais, né? E ter menos ensinamentos próprios, né? Ou zero ensinamento próprio, mas o ensinamento tem que vir da mente, da cabeça, tem que vir de Cristo, né? E nós realizarmos esses atos. Agora, um desafio, Cláudia, que eu acho realmente para nós, é, por exemplo, um texto que eu mencionei lá de Mateus, no capítulo 5, o verso 43 é assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus diz, eu, porém, vos digo. Ele vai além, porque era um ditado da época, né? Amai os vossos inimigos e orai pelo que os persegue. Olha o tamanho do desafio. Gente, amar, a gente sabe o que é amar, porque quem tem filhos, quem está namorando, quem é casado, quem tem pais,
sabe o que é amar, e que respeita os pais, né? E aqui está dizendo para amar, né, os vossos inimigos, né? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, orar pelas pessoas que nos perseguem. Mas ele diz o porquê, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Mas ele diz aqui para quê? Para vos tornar filhos. Então, os filhos precisam ser igual aos pais no ensinamento de Cristo Jesus, né? Os filhos precisam aprender do pai. Por quê? Porque nós precisamos herdar a vida eterna. E ninguém assim vai sair por aí pedindo para alguém ser o herdeiro. Quem são os herdeiros são os filhos. Quem vai herdar o céu são os filhos. Quem vai receber a coroa são os filhos. E para sermos filhos do Pai Celestial, precisamos amar e orar pelos que nos perseguem, né? Por aqueles que nos provocam. Então, essa unidade aí é um desafio. E se nós temos que perdoar alguém, tem que ser já, procurar já, porque isso é de Deus. E se nós não estamos andando, estamos falando com Deus, mas fazendo aquilo que não é a sua vontade, não estamos em unidade ainda. Estamos uns contra os outros. Quando o braço está atrapalhando a perna, nós não dá certo, não. Nós temos prejuízo com isso, né? Se colocar nossa mão sobre os olhos, a mão fala assim, agora vou atrapalhar você. Então, vai atrapalhar a si mesmo. Você pode cair e quebrar o braço, né? Então, precisamos sermos mais unidos e é desafiador, por nós mesmos não conseguimos. Por isso que tem que seguir os ensinamentos de Cristo. Por isso que a Bíblia fala de deixar, né, o próprio eu, né, ou morrer para esse mundo e viver para Cristo é exatamente isso, né? Quando fala, se alguém bater na sua face da outra, são duas coisas ruins. Primeiro é o outro bater quando você não quer apanhar. E a outra coisa ruim, a outra face, é você poder bater no outro e não bater. Então, você não quer apanhar e apanhou, você quer bater e não bate. Então, duas coisas ruins, né? Então, é desafiador. Cristo podia ter batido nas pessoas, mas ele não bateu. Não bateu em ninguém. Deus nos abençoe por sermos mais parecidos com o Senhor, né? Certo. Obrigada, pastor Valmir. Obrigada, pessoal, pela aula de hoje. A gente se vê na semana que vem, então. Deus abençoe vocês. Um ótimo restinho de semana para vocês.